Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Você já parou e fez a pergunta que eu já fiz também. Por que será que Deus resolveu não destruir Satanás lá no início quando ele pecou? Por que ele não exterminou o mal pela raiz? Por que ele permitiu que tantas coisas más aconteçam? Por que ele permite que inundações, enchentes, enfermidades, doenças, porque guerras, conflitos estão ameaçando a existência do ser humano e ceifando muitas vidas para a eternidade? A lição dessa semana, a lição de hoje especificamente, vai responder essas perguntas. Não saia daí. Se você ficar até o final, você vai entender o que está por trás de tudo isso. Curta o canal, se inscreva aí. A lição de hoje, ela leva você ao estudo adicional. E o capítulo que ela recomenda é O Grande Conflito, página 553 até 560. O título do capítulo é A Vitória do Amor. Talvez só por esse título, A Vitória do Amor, você já vai entender o que está por trás do cenário. Quando Satanás, que era o querubim da guarda, resolveu destruir a confiança no governo de Deus, no trono de Deus, ele colocou o trono de Deus em jogo. Ele queria o trono de Deus. E como ele não conseguiu, ele falhou, ele levou um terço dos anjos com ele, como aliados, uma guerra, declarou guerra contra o inimigo. E sabe o que fazem as pessoas quando entram em guerra contra alguém? Procuram aliados. E quando ele foi expulso aqui para a terra, tentou Adão e Eva e conquistou a confiança do ser humano. Então se tornou amigo de Adão e Eva e agora, aliados a Adão e Eva, eles guerreiam contra Deus e contra o governo de Deus. Não é sem razão que quando a gente está em erro, em pecado, em miséria, em consequências, a gente culpa Deus. Tá vendo? Deus, por que ele não me salva? Por que ele não me protege? Por que ele não me livra? Por que ele permitiu essa tragédia? Por que eu estou com câncer? Por que meu parente morreu? Por que não tenho dinheiro suficiente? Então, Satanás, ele tem levado o ser humano com êxito a se unir a ele na guerra contra Deus. O que você tem que ter em mente é o seguinte: quem você quer ajudar? Do lado de quem você está guerreando? Não dá para guerrear do lado de um e depois do lado do outro. Não dá para você trabalhar, servir a dois senhores. Jesus já disse isso. Ou você adora um ou ao outro. Então, se você escolher servir a Deus, tudo bem. Mas se você não escolher servir a Deus, naturalmente você já está na guerra, aliado com Satanás contra o governo de Deus. E esta guerra, ela é milenar. E parece, muitas horas, muitos momentos, que o mal está triunfando sobre o bem. Parece que você, olha, puxa vida, não compensa ser obediente, não compensa ser fiel. Parece que os ímpios, os maus, prosperam muito mais do que aquele que serve a Deus. Mas é um engano. Vai chegar o momento em que Deus vai intervir totalmente na história da humanidade e vai eliminar o pecado e os pecadores e o autor do pecado, juntamente consigo. Só que até a morte de Jesus na cruz, parece que Lúcifer estava ganhando a guerra. O diabo, Satanás, o dragão, mudou o nome, né? Ele parece que ele está ganhando a guerra. Mas na cruz, no dia que Jesus morre na cruz, o universo inteiro olha e percebe: Satanás, ele é assassino do próprio Filho de Deus. Então ali a sua sentença, a sua derrota foi declarada para a eternidade. Não há mais dúvida no coração de nenhum dos anjos, nenhum dos seres criados do universo inteiro, e não pode ter no seu coração também. Lúcifer é criminoso e ele deve ser destruído. E se você ficar do lado dele, a serviço dele, será destruído também. Por isso que a gente tem que romper com o pecado. Quando tudo estiver feito, o amor do Criador será revelado de um modo que não ocorreria se o pecado não tivesse existido. A proliferação do mal e da maldade cresceu e está crescendo tanto que parece que ela vai triunfar sobre o bem, mas não é verdade. A palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se o nível do pecado está aqui no teu pescoço, a graça de Cristo está acima da sua cabeça. Não desanime, não tenha medo.
Confie, porque o amor de Deus não tem limites. Ele está acima de qualquer maldade, de qualquer pecado. Quando tudo terminar, Cristo vai olhar para trás e vai dizer para o Pai: olha, quando você estiver lá no céu, no Monte Sião, que é o lugar que Lúcifer não poderá estar mais, ele vai olhar e vai dizer: eu estou satisfeito com o resultado do meu trabalho. Eu estou trazendo estes aqui da terra. E não serão muitos, né? A minoria que será salva. E ele vai colocar cada um de nós no lugar dos anjos que caíram e perderam o lugar no céu. Então você está disputando contra o pecado, contra a maldade, porque Lúcifer tem interesse em que você não ocupe o lugar deles. Mas Deus já venceu. E se você estiver com Jesus, você vai vencer também. O que você está fazendo com a sua vida hoje? Seja como João Batista, que em João capítulo, deixa eu olhar aqui o capítulo para você, João capítulo 5:35, diz que João Batista veio preparar o caminho para o Messias, a primeira vinda de Jesus. E ele se tornou uma lâmpada para iluminar o caminho das pessoas. Ao se tornar essa lâmpada, ele estava sendo como um serafim, que é a categoria dos anjos que refletem luz e glória na presença do Senhor. Antes de Jesus ir embora, ele disse para os discípulos: vocês são a luz do mundo. O que quer dizer isso? Que nós somos também os serafins dessa terra, temos a função de iluminar a vida das pessoas com a glória de Deus. Nosso trabalho, nossa missão na terra é iluminar as trevas com a luz de Deus e salvar pessoas para o lugar dos anjos. Que privilégio, que responsabilidade Deus colocou sobre você e sobre mim. Não abandone o barco, esteja lá de Cristo. Lá de Satanás já perdeu, não compensa. Só tem dois lados, o de Cristo ou do diabo. Qual lado você quer estar? Eu já fiz minha escolha. E você? Vamos orar. Senhor, nos ajude a cumprir o papel, o propósito pelo qual o Senhor nos fez nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?